Galera, então, dando início aí aos nossos conteúdos do segundo bimestre, né, dessa maneira remota, a gente vai trabalhar agora o que é cultura e qual a importância da cultura na vida social. Rapidamente, eu vou fazer uma introdução também sobre o conteúdo, né, cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa. Talvez não dê tempo de avançar nesses assuntos, mas de qualquer forma vai dar para pelo menos introduzir esse tema para que a gente possa trabalhar daqui 2 semanas, né, retornando a esse assunto. Lembrando, uma semana eu falo de geografia, na outra sociologia, porque aí eu consigo fazer um apanhado de algumas coisas. Bom, galera, quando a gente fala de cultura, né, a gente tem que pensar em alguns conceitos que nós já estudamos. Vamos pensar aí que vocês já estão trabalhando com a Adriana, por exemplo, essa questão de choque cultural lá na disciplina de história. Então, etnocentrismo, nessa visão de mundo na qual a cultura do observador é tomada como centro. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Europa, no centro do mundo, entendendo os países colonizados como inferiores, né? Então, essa ideia de etnocentrismo que vocês já vêm trabalhando aí em várias disciplinas. A aculturação, né, que é o processo de mudança, que é um processo de mudança na cultura de um grupo social sob a influência de outro com quem entra em contato, e muitas vezes se entrar em contato se dá de forma violenta, né, como foi o processo de colonização no nosso continente americano, por exemplo, né, onde os nativos aqui, os indígenas, né, foram, de certa maneira, aculturados, né, foram inseridos aí nessa lógica do colonizador europeu, tá bom? Então, esse processo de aculturação. E relativismo cultural, o que vem a ser isso, galera? Um olhar para os outros grupos, né, consciente de que qualquer juízo está permeado por valores. A gente trouxe até aqui uma imagem, né, dessa relação, quando a gente percebe que determinados grupos sociais, determinadas regiões, têm muitas vezes, né, simbologias religiosas muito parecidas. Ainda assim, eu acabo me apegando que a minha forma, a minha manifestação religiosa, a minha maneira de se relacionar com o meio, ela é mais importante. Eu faço esse juízo, né, de valores. Se a gente pegar um exemplo aí colocado de uma religião, de um grupo, e outra religião de outro grupo, como aí está na charge. Essa outra imagem, ela está no livro didático de vocês. Não sei se vocês estão com o livro didático, tá bom? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês têm o livro didático de sociologia? Comentem aí no chat. Coloca sim, não, só para eu ter uma ideia. E aí tem uma charge, né, que fala, esse é o meu certo, esse é o meu errado. Aí, né, o outro bonequinho fala, seus conceitos são estranhos, né? Essa ideia do certo, do errado, ele é muito relativo a partir do ponto de vista do qual olhamos, né? Ou do qual um determinado observador olha. Galera, avançando, porque isso aqui é só para entender e fazer uma ponte com o que nós trabalhamos ali no primeiro bimestre, tá bom? A maioria da galera não tem o livro, né? Então, por isso que eu estou colocando alguns textos. Bom, cultura, pensando em conceitos. Quando a gente vai verificar a cultura do ponto de vista, né, de um senso comum, a palavra cultura ela é utilizada para designar pessoas que possuem conhecimento, são intelectualmente desenvolvidas, vamos colocar assim, né? Nesse período de pandemia, né, você acaba verificando que tem muitos jornalistas trabalhando em casa. E aí, todas as vezes que eles fazem uma chamada de casa, no fundo, né, está o quê? Uma biblioteca, uma estante com livros. E aí aquilo dá uma ideia, né, de quanto essas pessoas têm acesso à cultura, são formadas, né, enfim, elas têm um acesso a mais cultura. Deixa eu fazer só uma correção aqui. Isso é o senso comum. Achar que pelo fato dos jornalistas estarem ali, né, com as suas bibliotecas recheadas de livros como pano de fundo, ou essas pessoas é que têm cultura. E cultura não é só isso, né, galera? Por isso que quando a gente pega o século XX, acaba tendo uma rejeição dessas concepções. Quais concepções, galera? São duas, basicamente, tá bom? Basicamente, tá bom? Uma concepção iluminista, né? Então, rejeita a concepção iluminista. Por quê?
Porque no iluminismo, a cultura, ela é entendida enquanto acúmulo de conhecimento. O progresso é promovido, né, pelo pensamento racional. Lembra lá da ideia da razão do iluminismo? Então, aqui é pelo acúmulo de conhecimento. Não à toa, galera, dois personagens aí do movimento iluminista, o D'Alembert e o Diderot, que eu coloco aqui do lado, tá bom? Eles lançaram a enciclopédia, né? Que era um dicionário racional das ciências, das artes e profissões, né, ali no século XVIII. A ideia era juntar todo o conhecimento do mundo dentro dessa enciclopédia. Quando a gente tem aqueles livros todos iguais, né, a ideia basicamente é essa. Então, quando a gente vê aquelas bibliotecas, né, e tem aqueles livros todos parecidos na estante, que é volume 1, volume 2, volume 3, é como se todo o conhecimento do mundo estivesse ali. E quem tem acesso a isso tem a cultura, né? Tem esse conhecimento. Essa é uma ideia do senso comum, beleza, galera? Então, tenta rejeitar essa concepção de achar que cultura é só esse acúmulo de conhecimento. Outro ponto importante é o chamado darwinismo social, que nós já trabalhamos isso no primeiro bimestre, principalmente quando falamos da eugenia. E a Adriana retomou esse assunto com vocês também aí numa atividade sobre racismo que eu já vi aí na aula dela que está no canal do YouTube da escola. Então, cada raça corresponde a um padrão cultural, né? Ou padrões culturais. E aí colocando uma questão, uma possibilidade de hierarquização. Né? A ideia do darwinismo social é colocar como uma cultura é superior à outra. Né? Então, é a mesma ideia aqui, né, do etnocentrismo. Então, você seleciona, e aquela que é mais forte, aquela cultura que prevalece, ela acaba se sobrepondo às outras, beleza? É a ideia do darwinismo social. Então, na verdade, o século XX, ele tenta rejeitar essas duas concepções de cultura. Quais concepções? A iluminista e a do darwinismo social. Para isso, galera, a gente acaba introduzindo nessa ideia de cultura um sentido antropológico ou sociológico. Então, a palavra cultura agora ela é utilizada para designar, né, o que seria o cimento, o que dá unidade a certo grupo de pessoas que divide os mesmos usos e costumes, os mesmos valores de comportamento social de um determinado grupo. Então, é essa a ideia. Então, aqui a ideia de cultura, ela é um pouco mais ampla. Aqui é, na verdade, o ser humano transformando a natureza, tá bom? Ou o ser humano sobrevivendo, o ser humano criando formas, símbolos, maneiras de organização na qual ele vai se apropriar da natureza. E muitas vezes criar até uma chamada por alguns estudiosos das ciências humanas de segunda natureza. Olha só, vocês estão conectados aqui tendo uma aula de um determinado conteúdo que foi formatado. E isso seria uma segunda natureza. Sociologia é algo natural? Geografia é algo natural? Não, são coisas criadas, né, pelo ser humano. E aí a gente tem aqui essa segunda natureza. Então aqui cultura é muito mais amplo. Quando eu estou ali cozinhando, né? Quando eu estou, sei lá, dormindo, quando eu estou cumprimentando alguém, tudo isso tem aspectos culturais aí embutidos, né? Lá em geografia, a gente tem na primeira série, mas principalmente lá na primeira série, mas principalmente lá no sexto ano do ensino fundamental, a ideia de falar sobre paisagem cultural versus paisagem natural. O que é paisagem cultural, galera? É aquela paisagem transformada pelo ser humano, beleza? A palavra cultura, ela vem do latim colore, né? Se eu estiver falando errado, paciência, né? Colore, que é a ideia de cultivar, que é cognata às palavras agricultura, né? A ideia de cultivar, a ideia aí do campo. Galera, se a gente pegar essa ideia, então, de cultura, quando nós estamos tendo as nossas formas de manifestações, práticas sociais, tem todo um conjunto aí de cultura, tá bom? Nós estamos cultivando, de certa maneira, algo. Daí a ideia da palavrinha cultura. Eu tenho uma dúvida. Diga. Quando a gente fala de política, é uma coisa cultural também, não é? Porque é uma coisa inventada pelos seres humanos. Sim, a política ela é totalmente cultural. Ela tem muito a ver com a questão
cultural. Aliás, o pessoal até comenta sobre uma questão da cultura política, né? Porque nós interpretamos política como política partidária aqui no Brasil, que é um erro. Política é muito mais que isso, né? Política tem um sentido muito mais amplo. Então, por exemplo, alguns países têm uma cultura política muito mais evidente, né? De entender as ideias de política. Porque é a segunda natureza. É uma forma que o ser humano criou para poder se organizar em sociedade. Então a gente precisa de política, né? E política, olha, vocês estudam na escola, no PEI, é uma política pública educacional, por exemplo, né? Então é uma política pública educacional. A palavra política, ela vai muito além, é a segunda natureza, tá bom? Professor, mais uma pergunta. Pode falar. E sobre a educação também seria uma forma de invenção cultural, não é? Ou, tipo assim, é uma coisa, vamos dizer, natural do ser humano aprender? Então, aqui, quando a gente fala de cultura, né? Quando a gente fala de cultura de um aspecto cultural, a escola também é. Só tomar um cuidado é que a escola ela é um dos elementos da cultura, ela não é a cultura em si, né? Daquela ideia lá da enciclopédia, do Diderot e do D'Alembert, né? Uma ideia de que a escola vai acumular todos os conhecimentos do mundo. Não, também tem um saber popular que é importante. Então, a escola ela é um dos elementos a mais da cultura. Entendeu? Entendi, sim, professor. Beleza. Avançamos, então. Bom, galera, cultura como objeto de estudo, né? Se a gente pensar aqui, a gente, como constatações, a gente vai ver que todas as pessoas e povos possuem cultura, né? Formas de se relacionar com o meio, enfim, diversas simbologias culturais, né? Manifestações artísticas. Então, cada sociedade elabora a sua própria cultura ao longo da história, né? Então, você tem diversas manifestações culturais nos vários cantos do mundo, né? Então, aqui esse é um ponto importante também. Diferentes culturas podem ser comparadas e mesmo classificadas, esse é um ponto, mas nunca hierarquizadas. Essa é uma questão importante, porque a gente volta a falar sobre aquela ideia do etnocentrismo, né? Eu considero uma determinada cultura superior, eu considero uma determinada manifestação artística superior a outra que é mais popular. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de cultura, não é legal hierarquizar, tá bom? Elas são classificadas de modo diferentes. Elas são diferentes. Esse é um ponto importante. Eu lembrei muito daquelas duas eletivas, né, do segundo semestre do ano passado, 2019, Africanidades, que ali trabalhou muitas formas, muitas manifestações culturais africanas, né, que permeiam também a nossa cultura brasileira. Isso vai desde questões de vestimenta, alimentação, música, enfim, é muito amplo, né? E também arte marginal, né, que eu fiz junto com a Mariana, quando a gente também fala de uma outra manifestação cultural. Eu acabei lembrando um pouco dessa aula, me remeteu a essas duas eletivas do semestre passado. Né, Vivian? Vamos fazer uma parte 2 dessas eletivas futuramente, né? Seria interessante. Tô aguardando a parte 2 do Arte Marginal, professor. Né? Também tô aguardando da Cultura Africanidades, da eletiva, sabe? Gente, falar nisso, eu li um livro, puta merda. Ó, vou te falar aqui, depois eu coloco esse livro aqui, assim, na hora que eu estiver editando o vídeo, né? O livro Torto Arado. Meu, que magnífico ver toda a ancestralidade africana, ao mesmo tempo ver como é a questão, né? Qual foi o destino dos negros após a abolição da escravidão? Como continuou ainda perverso? Como na verdade, a cultura, né? Ou melhor, o povo negro, ele foi, de certa maneira, continuou sendo, de fato, subjugado pela sociedade brasileira, sobretudo nos rincões, né? No sertão, no interior de determinadas regiões do Brasil. É o caso desse livro. O livro chama-se Torto Arado, e é de um geógrafo, ele que escreveu. Que livro maravilhoso. Foi um dos livros que eu acabei de ler, foi um dos livros que eu li mais rápido na minha vida, assim, tal. Acho que 5 dias eu li o livro. Muito gostoso o livro, vale muito a pena. Aliás, eu vou lutar para que esse livro esteja na escola. E acho que eu vou presentear a Adriana com ele para que ela use esse livro na eletiva dela, porque faz todo sentido, assim, é muito bom. Vocês iriam adorar, certeza. Como é construída uma cultura, né? A cultura, ela se forma na relação, esse é um ponto importante, né? Com as demais
com as quais ela se diferencia. Então, eu só consigo saber de determinadas manifestações culturais a partir de um dado de comparar, não hierarquizar, viu? Mas saber que há diversas formas, diversas manifestações culturais. Me veio em mente agora, né? A Yuri também trabalhou essa disciplina, né? A eletiva, quer dizer, a eletiva sobre uma manifestação cultural. Oi. Era a Terra do Sol Nascente. Isso, exato. Galera, continuando. Então, você tem essas formas culturais que têm as suas diferenciações, né? Elas se diferenciam, que têm padrões, regras e modos de viver distintos, tá bom? Portanto, né, é que essa cultura, ela está relacionada diretamente com a busca de uma identidade social, né? Uma identidade de uma nação, por exemplo. Esse quadro, os operários da Tarsila do Amaral, né, sendo atualizado, por exemplo, né, com todo mundo com máscaras aí, ou o carnaval, quando a gente pensa numa identidade social, né, uma identidade nacional brasileira, tá bom? Se nós pegarmos outras manifestações culturais, como a oriental, né, a gente vai ver essas diferenciações e perceber esse conjunto de como elas se manifestam, né? E, portanto, a gente só consegue entender esse conjunto de manifestações culturais fazendo uma diferenciação, nunca hierarquizando, são diferentes. É basicamente isso. Galera, agora vamos pensar a cultura como objeto de estudo, né? Como é construída uma cultura? Primeiro ponto, que aqui a gente está falando de cultura do ponto de vista antropológico. Então, a gente está pensando também em tradições, tá bom? As tradições, elas são parte da cultura, ou é parte de uma cultura, beleza? Carregam aí também o que nós chamamos de um caráter simbólico. Aliás, as simbologias, elas são super importantes, né? Os símbolos, eles acabam refletindo uma determinada forma com a qual uma determinada sociedade se organiza. Se a gente fosse pegar um símbolo hoje da cultura, qual seria? Sei lá, o símbolo da Marvel? Poderia ser um símbolo, uma simbologia para representar um tipo de hoje uma tradição moderna, né, de acesso ao cinema, por exemplo. A gente pode pegar, de repente, uma questão política, um símbolo que remete ao nazismo, né, como a suástica. Então, percebam que a simbologia, um símbolo, por detrás dele, há várias outras ideias, formas de comportamento, percepções do indivíduo, no que está significando aquele símbolo ali. Tranquilo? Bom, esse caráter simbólico, galera, confere uma identidade comum ao determinado grupo. Então, eu tenho uma identidade que é construída. Nós temos, de certa maneira, uma identidade nacional que foi construída, tá bom? E gera também uma oposição aos que não compartilham da mesma tradição. Eu coloquei aqui como exemplo, né, essa capa da Folha de São Paulo do ano passado, quando houve... O nome do evento foi CCXP, em ajuda da Comic Con. Obrigado, Gabriel. Remete, né, a uma censura que o então prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, ele quis censurar e recolher alguns livros, um HQ, esse HQ é da Marvel, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é da Marvel, e tinha ali um beijo de dois homens, e quiseram recolher por uma questão de valores, né? De oposição ao que isso representa, né? Representa uma agressão a uma cultura cristã, por exemplo, né? De condenar o beijo de dois homens. Percebam como isso está carregado aí, galera, de uma identidade, de uma oposição, mas dentro de uma única sociedade que é ampla, na verdade, tá bom? Então, isso marcam até determinados valores, que são considerados até sagrados, né? Mas, gente, se eu vou para a Itália, por exemplo, um outro homem vai me cumprimentar, né? Com um beijo no rosto. O Richard já me cumprimentou com um beijo no rosto. Isso é totalmente natural em uma determinada cultura, né? Uma questão de alguns países europeus, beleza? Bom, então, esses caráteres também estão por detrás aí de uma questão relacionada aos valores culturais. Bom, esse caráter comportamental, né, que já que eu estou avançando, tem a ver com os rituais, né, a crença em seu poder benéfico, e aí a gente pode pensar até na questão, tanto do ponto de vista religioso, mas também no comportamento diário, né, dia a dia, uma sociedade ser mais liberal. Por exemplo, uma sociedade, grande parte da população ser ateu, por exemplo, tá bom?
uma parte da população ser ateu. Galera, reforçam também valores de uma comunidade e, de certa maneira, possuem um caráter educativo. Esse é outro ponto também, né? A gente tem uma questão aqui de valores que são passados, tradições que são passadas de gerações para gerações. Galera, aqui eu estou colocando também uma alimentação comum na Turquia, né? Onde as pessoas utilizam as mãos para comer. Isso é uma coisa comum em várias culturas? Não, tá bom? Então, essa questão também do caráter simbólico, da oposição e da identidade de um determinado grupo cultural. Cultura como objeto de estudo, galera. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de arte, certo? Né? Então, quando eu falei sobre a eletiva, era arte marginal, por exemplo. Bom, a arte, ela é parte integrante de um sistema cultural. Então, arte não é somente ela cultura, ela faz parte da cultura, tá bom? Cultura é um sistema geral, uma consciência coletiva, como nós nos organizamos, como eu me alimento, a hora que eu acordo, como eu durmo, se eu faço barba ou não, se eu corto o cabelo ou não, se eu vou numa igreja ou não. Então, é uma coisa muito mais ampla. A arte é um sistema autônomo, né, na qual tem lógica de regras de decifração dos significados internos. Então, por exemplo, né, aproveitando que o Gabriel está aí, o hip hop, ele tem todo um conjunto de signos, de manifestações que é típicas do hip hop, por exemplo, tá bom? Assim como a música clássica também, ela tem as formas de representação, a lógica, os códigos referentes a essa manifestação artística. Galera, arte, ela é classificada aí como uma produção individual, porém, todo artista está inserido numa estrutura simbólica, cultural e coletiva. Quando a gente, sei lá, vai cantar e eu vou cantar hip hop, eu estou inserido numa cultura do hip hop, tá bom? Denota, então, modos de existir, de pensar, de sentir, de agir, a vestimenta, né? A maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso, os canais por onde eu me comunico. É uma espécie de que eu coloquei aqui, né? De uma psique coletiva, né? Um pensamento, uma organização coletiva. Portanto, a arte, ela depende e exprime a cultura. Liga, né, experiências vividas identificáveis ao inconsciente coletivo da lógica de uma cultura. Ou seja, eu tenho experiências vividas de fato, quando eu vou para um baile, quando eu vou para um museu, quando eu vou para um show, alguma coisa assim. Então, você tem ali essas experiências e também tem um consciente coletivo, né, dessa lógica cultural da qual as pessoas se identificam, né, gostam daquela mesma manifestação artística. Então, resumindo, a arte, ela está dentro da cultura. Ela é um sistema dentro da cultura. No próximo plantão, a gente retorna falando um pouco sobre cultura e pensando um pouco sobre a cultura entendida para o jovem hoje. Beleza? É isso, galera.